Olá, sejam bem-vindos ao JR Entrevista. Quando o assunto é meio ambiente, o estado do Amazonas é observado atentamente pelo mundo inteiro, principalmente em tempos de COP26. O estado também teve sérios problemas com a saúde em função da pandemia do coronavírus. O Amazonas também enfrenta seus desafios para melhorar a infraestrutura, para combater a violência e também para atrair investimentos também do exterior. Para falar sobre esse e outros assuntos, nós estamos aqui hoje com o governador do estado, Wilson Lima. Seja bem-vindo, governador. Muito obrigado, Fábio. Olá a todos que nos acompanham e muito obrigado pelo convite da Record. Governador, justamente nessa semana, o seu governo anuncia a distribuição de um cartão que tem a finalidade de dar um auxílio à população carente. Como é que é isso aí, governador? Bom, nós tivemos problemas gravíssimos por conta da pandemia e esse foi um problema que atingiu não só o sistema de saúde, mas também as atividades econômicas como um todo. Com a necessidade de restrição das atividades econômicas, muitos perderam empregos, muitos perderam suas fontes de renda. E aí a gente sabe que os mais prejudicados foram aquelas pessoas em condição de vulnerabilidade social. A crise da pandemia está passando, mas a gente tem essas outras crises que a gente precisa resolver, que é a geração de emprego e renda e colocar comida no prato daquelas pessoas que mais precisam. É por isso que a gente tem implementado programas como esse, que é o Auxílio Estadual Permanente, em que nós vamos atender 300 mil famílias no estado, sendo 158 mil na capital e 142 mil no interior. É um valor de R$150, em que as famílias podem usar para comprar aquilo que elas mais precisam nesse momento. É uma cesta básica, é uma botija de gás, peças do vestuário, medicamentos. É um investimento que a gente está fazendo aí de R$45 milhões mês, o que corresponde a aproximadamente 540 milhões de reais ano. E isso, além de garantir segurança alimentar para essas famílias, também injeta dinheiro na economia. O senhor também falou sobre o investimento de cerca de 580 milhões de reais. No entanto, aí já seria destinado a uma outra área, mais para a mobilidade urbana, infraestrutura. Enfim, como é que está isso? Essa foi uma parceria que nós fizemos com a Prefeitura de Manaus. É a maior parceria de todos os tempos que nós estamos fazendo com a cidade, para recuperação de vias, para mobilidade urbana e para garantir que o preço da passagem do ônibus não aumente no ano que vem. Inclusive, no ano que vem, todos os alunos que moram na capital da rede estadual de ensino não irão pagar ônibus para poder ir para a escola. E a gente tem uma série de outros convênios também no setor primário, na recuperação de mercados e feiras. E isso é importante, Fábio, porque nós precisamos criar oportunidades de emprego e de novos negócios para o estado do Amazonas. Nós temos a Zona Franca, como todos sabem, que é importante, gera mais de 100 mil empregos diretos, fora os indiretos, mas a gente precisa também trabalhar em outros modelos que oportunizem a nossa população e que principalmente façam esse encontro entre a indústria e o setor primário. E a gente consegue fazer isso quando a gente investe na agricultura familiar, na piscicultura, por exemplo, em que o estado do Amazonas tem um potencial muito grande, e em outras áreas, como por exemplo a exploração do gás natural, que a gente tem avançado muito no estado do Amazonas. Nós éramos o último em regulação no mercado de gás, hoje nós somos o terceiro e temos uma das mais modernas leis de gás no Brasil. A questão da exploração do potássio, que a gente caminha a passos largos e logo a gente vai ter condições de fornecer 25% do potássio que é utilizado no agronegócio. Então são modelos de negócios e iniciativas que o governo do estado tem tomado em parceria com as prefeituras que propiciam, principalmente nesse novo momento, a geração de emprego e renda e também faz com que a economia circule. O senhor fala de parceria com prefeituras. É difícil governar se não tiver esse elo com as prefeituras. Creio eu, até pelo estado do tamanho do Amazonas e pelas suas dificuldades naturais e logísticas. Se não tiver essa sinergia, fica difícil. Isso ficou muito evidente durante a pandemia. Se você não tem esse alinhamento com a prefeitura, com o governo federal, dificilmente você consegue andar. O estado do Amazonas vem de um histórico
de décadas de briga entre o executivo estadual e o executivo municipal. E isso só representou atraso. Então, eu tenho trabalhado esse alinhamento com a Prefeitura de Manaus, com as prefeituras do interior, tenho tido um alinhamento muito forte com o governo federal. Torço para que o governo do presidente Jair Bolsonaro dê certo, porque se der certo para o presidente Jair Bolsonaro, dá certo para o Brasil. Se der certo para o governador Wilson Lima, dá certo para o povo do Amazonas. Se der certo para a Prefeitura de Manaus, dá certo para o povo de Manaus. Então, não tem outro caminho. É você encontrar essas parcerias e trabalhar de forma conjunta. Agora, no seu período de campanha, o senhor fez colocações no que diz respeito a um programa de habitação popular, a melhorias nesse sistema. Eu estive na sua capital, em Manaus, no mês de maio, trabalhando nas enchentes. E eu vi periferias ali completamente complexas, com problemas seríssimos, casas sobre palafitas, etc. Como é que está esse programa de habitação popular 3 anos depois? Esse é um déficit muito grande que a gente tem, que é a questão da habitação. Nós tivemos um problema muito grande da pandemia, o que dificultou o Brasil, que dificultou todos os estados a avançarem nessas soluções de moradia. É o que a gente está trabalhando. Nós estamos trabalhando em solução de moradias. Por que eu digo em solução de moradia? Porque não é apenas você dar uma casa, você tem uma série de outros modelos que podem ser implementados. O que eu estou fazendo agora no interior? Nós estamos entregando lotes para aquelas famílias que têm condições de construir. Então, a gente entrega ali um lote urbanizado, com pavimentação, com sistema de esgoto, com iluminação pública, com questão fundiária resolvida, ou seja, a propriedade vai ser daquela pessoa. Nós estamos na capital implementando agora mais um programa do Prosamin, que é um programa de saneamento dos igarapés e também com unidades habitacionais, que é financiado pelo BID, e a gente vai fazer numa zona de Manaus, que é uma das zonas mais populosas, que é na Zona Leste, em que a gente vai colocar ali mais de 600 apartamentos à disposição da população. E a gente tem trabalhado na questão da indenização de famílias que saem dessas áreas de igarapé, recebem um recurso do governo do estado e têm condições de comprar uma outra casa numa área de terra firme, numa área mais segura, e que começam a mudar de vida. Ou então dão entrada num apartamento, dão entrada numa casa. Então a gente tem uma série de modelos, né, de soluções de moradias que a gente tem trabalhado para resolver esse problema. Aliás, a casa própria continua sendo o maior sonho do brasileiro. Com certeza. Vamos falar um pouquinho de economia, governador, porque há pouco tempo o ministro Paulo Guedes foi enfático ao dizer que gostaria de trazer gigantes da tecnologia, sobretudo para se instalarem no Amazonas, com aquela política de uma certa isenção de impostos. Como é que o senhor vê, então, o conceito de selva do silício? Será que dá? É possível. Agora, o que tem que acontecer, Fábio, e o Brasil precisa entender isso. A Zona Franca de Manaus, que é a zona que dá incentivos fiscais para essas empresas, tem sido uma das mais importantes preservadoras do meio ambiente. Só para as pessoas entenderem em números, nós temos uma extensão de 1,5 milhão de quilômetros quadrados. É a maior extensão de floresta contínua do planeta. De toda essa extensão, 97% estão preservados. E isso eu faço questão de dizer porque o mundo não mostra. O mundo só mostra quando um pequeno produtor começa a fazer a supressão de vegetação ali para fazer o seu plantio. E nem sempre a pessoa está cometendo um ato criminoso. Às vezes ela pode estar irregular, porque nós temos um problema de regularização fundiária. Mas quando eu tenho geração de emprego e renda, como produzem as empresas, como fazem as empresas do polo industrial, eu diminuo a pressão sobre a floresta. Então, quanto mais empresas, quanto mais investimentos dessa natureza eu tiver no estado do Amazonas, menos pressão eu vou ter sobre a floresta. A floresta, ela é mantida em pé sob uma lógica econômica. Nós vivemos no mundo capitalista, não há como fugir disso. Então, se a família não tem como garantir o sustento da sua família, ela vai derrubar ali um pé de mogno para poder vender, ela vai derrubar esse tronco para vender por 50, 100 reais. Não tem outro caminho. O cara vai receber ali 5 mil, 10 mil reais para desmatar ali uma área de floresta. Então é importante, primeiro, a gente pensar no cidadão, a gente pensar nessas possibilidades de geração de emprego e renda
para que a gente possa preservar a floresta. Não há como conversar sobre preservação do meio ambiente sem que a gente reduza a pobreza. No momento que eu tenho uma empresa como as que eu tenho hoje lá no estado do Amazonas, né, como Coca-Cola, como Samsung, como Honda, essas empresas fornecem aos seus colaboradores um plano de saúde em que desafogam meus hospitais. Geralmente, eles têm um plano para os filhos dos servidores escolar. Enfim, eu tenho uma série de benefícios, sem contar que a pessoa tem uma renda ali para garantir o sustento da sua família. Então, isso diminui também muito a pressão sobre os serviços públicos. Então, todas essas empresas são muito bem-vindas. Eu tenho uma empresa internacional que tem 40, 45 anos no estado do Amazonas, é sinal de que tem dado certo, é sinal de que eu tenho mão de obra qualificada, é sinal de que a empresa tem a devida confiança no governo e que as regras não irão mudar durante o jogo. Agora, qual seria então a saída, governador, para que conseguisse um melhor ambiente, digamos, entre preservação da floresta, sustentabilidade dos povos da floresta, a diminuição da pobreza e, claro, a preservação? Tem como se encaixar tudo isso? É possível. É possível. É possível a gente fazer isso. Agora, jogam uma grande responsabilidade para a Amazônia aqueles que não conseguiram fazer isso. A Europa, por exemplo, qual que é a área, o que a Europa conseguiu preservar? A Europa abriu mão de preservar para produzir, gerar riqueza. E hoje nós que moramos na Amazônia temos um ônus muito grande, que é provar para o mundo que é possível desenvolver sem desmatar. Agora, nós precisamos de tecnologia, nós precisamos de recursos financeiros para que efetivamente isso aconteça. A gente investir no polo industrial de Manaus, na Zona Franca, como a gente tem investido, é um caminho. Só esse ano nós tivemos aprovados no nosso Conselho de Administração, nosso Conselho de Desenvolvimento Econômico, investimentos na ordem de 20 bilhões. São investimentos de empresas que estão se mudando para o estado do Amazonas e de empresas que estão lá e que também estão ampliando esses investimentos. Por outro lado, eu tenho também as atividades que são desenvolvidas nas reservas de desenvolvimento sustentável. Lá, por exemplo, na RDS do Uatumã, eu tenho 10 pousadas que foram construídas pela própria comunidade. É o turismo de base comunitária. Durante 4 meses, essas comunidades vivem da pesca esportiva. E o que eles tiram lá de pescado, de madeira e de outras atividades de exploração da floresta são apenas para subsistência. Eu tenho o Bolsa Floresta, que é o maior programa de pagamento por serviços ambientais do mundo, em que a gente dá um recurso para essas famílias que estão trabalhando de forma sustentável nessas comunidades. Nós temos o trabalho agora que a gente caminha de concessão para exploração de parques, e é um trabalho que a gente está fazendo junto com o BNDES, estamos fazendo esse estudo de viabilidade, e tem também a questão das concessões florestais para exploração em larga escala de madeira, mas isso de forma sustentável, com um programa de manejo florestal. Então, por exemplo, a empresa que ganhar, ou o grupo que ganhar, por exemplo, uma concessão florestal para explorar ali uma reserva... Que já vem sendo feito, inclusive. Exatamente. Eu já tenho alguns modelos, mas eu preciso levar isso para larga escala para poder gerar emprego e renda. Então, a empresa explora aqui no hectare, ela tira daqui 5 árvores, 5 toras de madeira, ela tem um compromisso de plantar mais 10 e só volta ali daqui a 20 anos ou a 30 anos. E isso é possível porque eu tenho muita floresta. A gente só precisa explorar de forma inteligente, de forma racional. Agora, para isso, eu preciso que o mundo me apoie. Isso que eu gostaria que o senhor falasse mais. O mundo apoiar, no caso, seria inclusive financeiramente pagar para deixar em pé? Preservar a floresta é caro. Nós pagamos um preço por isso. Nós pagamos um preço por isso no momento em que a gente tem a ausência de serviços básicos no interior, como água potável, energia elétrica, comunicação. Nós precisamos levar isso para essas comunidades e, acima de tudo, nós precisamos gerar oportunidade de emprego e renda para essas pessoas. Eu preciso de tecnologia. Eu preciso que as pessoas que estão lá, por exemplo, numa reserva de desenvolvimento sustentável, lá em Carauari, tenham energia elétrica na sua comunidade.
São essas pessoas que preservam os tabuleiros onde estão os quelônios. São essas pessoas que preservam os lagos onde tem os pirarucus. O pirarucu é o maior peixe de água doce do mundo. Há 10 anos, quando essa comunidade começou nesse programa de manejo do pirarucu, havia apenas 9 pirarucus. Eu voltei lá agora, em 2019, sabe quantos pirarucus tem lá no lago? 1.600 pirarucus. Puxa vida. E aí o que acontece? A gente dá as cotas para que eles possam pescar essas unidades, para garantir até o sustento também da comunidade, juntamente com o IBAMA. Então é um trabalho que é feito com a nossa Secretaria de Meio Ambiente, juntamente com o ICMBio. Isso daqui, Fábio, é só para citar um exemplo de que ninguém no mundo preserva melhor a floresta do que quem mora na floresta, do que o amazônida. Agora, eu preciso de apoio. Eu preciso de energia elétrica, eu preciso de estradas, eu preciso de embarcações, eu preciso desse apoio, eu preciso desse suporte, eu preciso de ajuda para pagar o meu Bolsa Floresta, que é o meu maior programa de pagamento por serviços ambientais. É disso que eu preciso. E eu preciso que as pessoas conheçam a Amazônia. Porque é muito fácil você estar num barzinho lá em Nova York, é muito fácil você estar numa conferência lá na Europa, falando da Amazônia e criticando quem está querendo investir ou quem está querendo produzir na Amazônia. Outra coisa é você ir na floresta e entender o que a gente vive no nosso dia a dia. Eu vou pedir licença um pouquinho ao senhor, porque nós vamos para um rápido intervalo. O JR Entrevista de hoje conversa com o governador do Amazonas, Wilson Lima. Daqui a pouquinho a gente volta. O JR Entrevista está de volta e hoje nós conversamos com o governador do Amazonas, Wilson Lima. Governador, esse ano vocês passaram por uma situação complicadíssima no que diz respeito à saúde pública. O estado do Amazonas teve problemas seríssimos com a pandemia do coronavírus. Como é que está a situação hoje? Hoje é bem mais tranquila. Diminuímos muito os casos de Covid, as internações também. Nós avançamos muito na vacinação. Hoje a gente tem algo em torno de 70% da população vacinada com a primeira dose e algo acima de 60% das pessoas com todo o esquema completo ou dose única já no estado do Amazonas. E agora é a gente olhar para frente, é recuperar a economia, é gerar emprego e renda e colocar comida no prato de quem mais precisa. Outro problema muito sério que vocês têm por lá é no que diz respeito à violência. Infelizmente, facções também se embrearam pelo norte do país. Como agir com isso, hein? Nós fazemos divisa ali com Colômbia e Peru, que são os 2 maiores produtores de drogas do mundo. E a droga desce ali pela rota dos Solimões. O que nós fizemos quando eu assumi o governo? Eu coloquei uma base, que é a base Arpão, em parceria com o governo federal, em parceria com as prefeituras do interior. E nessa base eu tenho homens da Força Nacional, eu tenho Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar. Colocamos ali naquela região lanchas blindadas. É a primeira vez que isso acontece, é inédito no estado do Amazonas, que a gente está combatendo o tráfico de drogas. Só no ano passado nós chegamos a interceptar uma balsa com 20 carros de luxo que desciam ali da fronteira. Antes isso não era possível porque a gente não tinha, o Estado não tinha o poderio necessário de armamento para poder fazer frente a essas facções. Eu montei agora na cidade o cerco eletrônico e nenhum carro envolvido em crime circula na cidade de Manaus sem que a gente tenha conhecimento. Desde a implantação, tem menos de um mês que a gente implantou esse cerco eletrônico, eu já recuperei mais de 50 carros. Sobre a CPI da pandemia e o relatório final, no qual o senhor é indiciado, qual que é o seu posicionamento sobre isso? Bom, a CPI é um instrumento político, é um julgamento político que é feito ali. A minha inclusão foi feita muito mais por uma questão política, de um senador que tem interesse em disputar o governo do Estado. Como é que eu posso ser indiciado numa CPI se eu não fui nem investigado? O próprio Supremo Tribunal Federal decidiu que não é competência da CPI investigar os governadores. Com relação a isso, eu estou muito tranquilo, com todos esses movimentos feitos na CPI. O Estado do Amazonas trabalhou e fez tudo que era possível durante esses momentos mais difíceis e o resultado a gente está vendo agora, de diminuição
de procedimentos cirúrgicos, dos mutirões que a gente tem feito de exames, de estruturas que a gente colocou para funcionar da saúde. Eu tenho hoje no estado do Amazonas um hospital que é referência no Brasil, que é o Hospital Delfim Aziz, onde há o maior parque de imagem da GE. É um hospital que não deixa nada a desejar ao melhor hospital de São Paulo, melhor hospital particular. E eu duvido qualquer pessoa entrar lá no Hospital Delfim Aziz. Você entra nessa unidade hospitalar, a impressão que você tem é que está num hospital de primeiro mundo. E é um hospital público, onde eu tenho 11 salas cirúrgicas que nunca funcionaram e que estão funcionando agora. Nosso tempo já está terminando, eu gostaria que o senhor fosse bem sucinto. Para 2022, o senhor vai ser candidato novamente? O senhor vai apoiar o presidente Bolsonaro? Eu tenho um alinhamento muito forte com o presidente Jair Bolsonaro, acredito muito no governo do presidente Jair Bolsonaro. A questão da eleição é algo para a gente tratar mais lá na frente. Por enquanto, eu estou muito preocupado na recuperação de emprego e renda e também de colocar comida no prato daquelas pessoas que precisam, com ações como, por exemplo, nosso auxílio estadual permanente. Governador Wilson Lima, muitíssimo obrigado pela sua presença e muito obrigado também pelas suas informações, viu? Eu que agradeço a oportunidade, muito obrigado à Rede Record. Quero já aproveitar para desejar um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. E olha só, esse Natal e esse Ano Novo serão bem melhores do que o que a gente passou ano passado. E o JR Entrevista vai ficando por aqui. Você pode assistir ao programa na Record News a partir das 7 da noite ou no JR 24 horas à meia-noite e meia ou a qualquer hora que você quiser nas plataformas digitais da Record TV. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.